paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Chego aqui para vocês nesse domingo, abençoado, depois de um culto poderoso na casa do Senhor. Nós estamos no 7º dia do nosso propósito, são 21 dias na presença do Senhor, e estamos hoje encerrando a primeira semana. Lembrando que o nosso propósito até a conclusão dessa semana tem sido eliminar as distrações espirituais e mudar aquilo que tem nos afastado do Senhor de alguma forma, nos afastado de estar em sintonia com o Senhor. Inclusive, hoje mesmo pregamos sobre isso, sobre estar em sintonia, estar sintonizados, e como que uma vida de oração nos proporciona isso. Nos últimos dias não consegui fazer os vídeos como gostaria, então hoje eu quero cobrir aqui os assuntos desses últimos capítulos de Neemias que temos lido e meditado. E como tem muito material para cobrir, eu não vou cobrir de forma muito profunda, vamos eventualmente pregar sobre esses assuntos na igreja. Eu quero apenas fazer um apanhado geral dos capítulos 4 ao 7 e lembrar você do nosso propósito da segunda semana, né, que começa a partir de segunda-feira. Então, lembrando também a todos das medidas de precaução, a gente já informou extensivamente os membros da igreja, aqueles que congregam conosco regularmente, as medidas de precaução que estamos tomando devido à situação do vírus que está se espalhando muito rapidamente. Damos uma palavra de cautela à igreja, não se pode tratar essa situação de qualquer maneira e precisamos sim observar as orientações médicas da Organização Mundial de Saúde, e bem como o governo estadual, até mesmo o governo federal que tem nos passado, e estamos sim observando. Com isso nós interrompemos algumas atividades que acontecem fora do templo. As atividades no templo permanecerão até que recebamos orientação que seja o contrário, e aí vamos adaptar da forma necessária, mas de uma forma ou de outra a igreja em si não vai se fechar, o trabalho com a igreja não vai parar, nós vamos permanecer ministrando a comunidade, vamos estar disponíveis para todos aqueles que precisarem, pois a mensagem que pregamos é justamente para momentos como esse. Momentos de incerteza, momentos que precisam de uma injeção de esperança, de vigor, de paz no coração. E sabemos que a palavra do Evangelho é justamente isso, que o Senhor vem para nos confortar, e sem contar que essas situações que estão acontecendo hoje no mundo estão preditas nas Escrituras Sagradas. Então nada disso pega o povo de Deus de surpresa. Precisamos, porém, estar ligados, atentos, para agir de uma forma que glorifique o nome do Senhor e nunca com imprudência. Então eu peço que, se você está nessa faixa de risco, com idade mais avançada, ou se você tem condições de saúde pré-existentes, assim como é dito pelas equipes médicas da Organização Mundial de Saúde, que você tome os cuidados extras devidos, e no demais todos respeitando os limites de interação social, limitando o toque, lavando as suas mãos. E a gente dessa forma então contribui para que esse vírus vá diminuindo a sua intensidade. Espiritualmente falando, o papel da igreja é orar, é interceder. Nós não podemos nos omitir e nos acovardar. Nós precisamos agir em oração e declare sobre a sua cidade, sobre a sua rua, os seus vizinhos, a escola dos seus filhos, enfim, declare junto comigo, abençoe quem está ao seu redor, porque cremos no poder da oração e cremos que nosso Deus é um Deus misericordioso. Então, precisamos cumprir o nosso papel e fazer a nossa parte. Queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Eu acabei gravando esse videozinho curto aqui, depois que eu já tinha terminado de gravar o vídeo da reflexão. Eu estou a caminho da igreja, inclusive, para a oração, mas eu precisava incluir, porque depois que eu terminei a minha gravação, o governador Charlie Baker anunciou uma proibição da reunião de 25 pessoas ou mais em um mesmo lugar.
E só para que vocês estejam cientes que nós, a direção da igreja, sabemos disso a respeito, vamos avaliar direitinho as mudanças que nós precisamos tomar na prática do nosso ministério aí contínuo, semanalmente, e vamos informar essas medidas aí que vamos tomar para estarmos de acordo com a determinação do governador. Então fiquem atentos, amanhã vamos fazer um comunicado com toda a igreja, todos os membros e aqueles que congregam conosco regularmente. Fiquem atentos, atento às suas mensagens, atento às redes sociais, porque vamos postar aí essas atualizações para que todos vocês estejam bem informados daquilo que estamos fazendo. Temos um grande compromisso com a segurança de todos vocês, a saúde, todos os nossos irmãos, dos mais novos aos mais idosos, e queremos então agir com prudência certamente. A igreja, como disse antes, a igreja não vai parar de funcionar, estaremos funcionando, mas vamos aí ver direitinho quais são as medidas que precisamos tomar para que todo o impacto do nosso ministério possa estar à sua disposição, mesmo que talvez não todos vocês possam estar no templo. Deus abençoe a todos vocês e fiquem atentos, porque certamente vamos comunicar aí as medidas que vamos tomar amanhã. Com certeza comunicaremos isso a todos vocês, tá? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e não se esqueçam, permaneçam em oração. A oração é a melhor ferramenta que temos neste momento. Fica na paz de Cristo, de forma segura e protegido pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Deus te abençoe. Bom, sobre a nossa meditação do texto de Neemias, estamos meditando nos capítulos 4 ao 7, relacionados à leitura de quinta, sexta, sábado e a leitura de hoje também. Então, vale a pena lembrar que os últimos 3 capítulos nós postamos os vídeos aqui apropriadamente. Se você perdeu eles, volta no YouTube ou no Facebook, enfim, na plataforma da sua preferência, e procura direitinho os vídeos lá, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado também. Nesse 7º dia, eu quero pontuar para você algumas coisas importantes dos capítulos 4 a 6. Lembrando, no primeiro capítulo a gente vê Neemias orando, sendo tocado pela necessidade de Jerusalém. No capítulo 2, Deus confirma o favor dele sobre Neemias, dando a ele os recursos necessários para então voltar à cidade de Jerusalém e ajudar essa reconstrução do templo. No capítulo 3, nós vemos Neemias fazendo uma avaliação inicial para ver o que estava de fato destruído, o que precisava ser reparado. E Neemias então faz essa avaliação e começa a reunir esforços, e vemos o poder do povo que deseja contribuir, o poder da disposição. E a gente vê o quão poderoso foi isso enquanto Neemias e seus companheiros edificavam os muros da cidade de Jerusalém. Nos capítulos 4 a 6, a gente vê um levante inicial do inimigo. Porque toda vez que você se propõe para edificar algo que glorifica o nome do Senhor, o inimigo não vai ficar quieto. Todos nós precisamos entender isso. Toda vez que você propor no seu coração edificar algo duradouro, edificar algo que glorifique o nome do Senhor, você precisa se lembrar que o inimigo não vai permanecer calado. O inimigo vai se levantar contra, porque não é de interesse dele que você consiga edificar alguma coisa. Não é de interesse do inimigo que você consiga restaurar a sua casa, a sua família, o seu casamento, que você consiga estabelecer a sua empresa de forma sólida. Não é interesse do inimigo que você edifique a sua fé e uma vida espiritual vibrante. Então o inimigo vai se levantar contra. E a gente vê nesses capítulos 4, 5 e 6, durante esses 3 capítulos, o inimigo tendo táticas diferentes. Eu encontro aqui pelo menos 9 táticas do inimigo que ele tenta usar para distrair e para parar Neemias. Inclusive, no capítulo 6 é o texto áureo do nosso propósito em jejum, que é o capítulo 6, versículo 3, quando Neemias responde os seus inimigos, tentando distrair Neemias. Neemias diz: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer, eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo. E às vezes nós temos que fazer exatamente isso.
é dizer não às distrações e dizer, ó, eu estou trabalhando em alguma coisa, eu estou fazendo uma grande obra, todo o restante que me tirar deste momento de edificação precisa esperar. E dessa forma, Neemias nos deixa um exemplo poderoso. Ao identificar essas 9 táticas, a gente vê formas que o inimigo trabalha, e não foi apenas com Neemias. Com todos nós, o inimigo tenta as mesmas táticas. A primeira tática que eu encontro, capítulo 4, versículos de 1 a 6, que é tentar ridicularizar o povo que está edificando. O inimigo tenta exatamente isso. Ele tenta também ameaças de guerra, versículos 7 e 9. E isso acaba resultando em algumas dificuldades e dissensões entre os oficiais judeus, que é desencorajamento, no versículo 10, tentando desencorajar aqueles que estão edificando. E em seguida o inimigo tenta aplicar táticas de medo a quem está edificando, versículos 11 ao 23. Vemos também o egoísmo se manifestando, no capítulo 5, versículos 1 a 19. E quando o ataque dessas frentes por parte do inimigo falha, eles não conseguem distrair Neemias e a sua equipe, então eles começam a tentar comprometer a obra de dentro para fora. No capítulo 6, versículos 1 a 4, a gente vê o inimigo tentando, através de Sambalat, Tobias e Gesem, o inimigo tentando ver se havia alguma brecha ainda que pudesse impedir que eles terminassem de instalar as portas necessárias, né? E ele começa então a tentar fazer mal às aldeias circunvizinhas, e a gente vê como que o inimigo tenta comprometer a obra desta forma. A gente vê também calúnias que começam a ser ditas no versículos 5 ao 9 do capítulo 5. A gente vê ameaças no capítulo 5, versículos 10 ao 14. E intriga, capítulo 5, versículos 17 ao 19. Mas nenhuma dessas coisas são bem-sucedidas para tentar impedir o povo de edificar. E isso é o que é maravilhoso. Apesar das intenções do inimigo, Neemias e a sua equipe, obviamente capacitados pelo Senhor, eles conseguem edificar os muros em 52 dias. Isso é uma lição fantástica para todos nós, queridos. Saber que, apesar de tentar, se estivermos determinados e focados suficientemente, sintonizados com a vontade de Deus, para usar o exemplo da mensagem de hoje mais cedo, nós estaremos certamente no caminho para concluir aquilo que propusemos nos nossos corações edificar. E essa palavra é uma palavra que pode abençoar alguém que está vendo esse vídeo. Eu tenho convicção no meu coração. Porque se você sente que o inimigo está se levantando, está vindo contra você, contra a sua família e contra aquilo que você está edificando, saiba de uma coisa: o inimigo não pode. O inimigo pode tentar, mas o inimigo não será bem sucedido. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Se tomarmos as medidas certas que Neemias tomou, de eliminar as distrações, de não dar ouvidos ao que pessoas que não estão de acordo com a palavra do Senhor estão dizendo, e você ficar firme na palavra de Deus e confiar que a palavra de Deus funciona, certamente você terá êxito. Eu me lembro do Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto em estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Esse texto é um texto orientativo para nós. Não podemos andar no caminho do ímpio, se deter nos caminhos dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Isso fala do nosso comportamento, das decisões que nós tomamos. Nós não podemos tomar as decisões erradas, encerrar a nossa edificação por causa das nossas decisões mal tomadas,
e culpar o inimigo, ou culpar até mesmo a Deus por conta disso. Não podemos, isso é imaturidade. Se nós controlarmos aquilo que podemos controlar, que é o quê? O nosso comportamento, aquilo que nós pensamos, as nossas emoções. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Agora que eu me tornei homem feito, deixei de lado as coisas próprias de menino. Então, esse é o nosso papel. Controlar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, os nossos padrões nós podemos controlar. E além disso, Deus se encarrega de parar o seu inimigo. Oh, que maravilha! Eu espero que você receba isso em nome de Jesus. Com isso nós encerramos então essa reflexão dos capítulos 1 ao 6. Eu vou deixar o capítulo 7 para o vídeo não ficar tão longo, vou deixar o capítulo 7 para falarmos amanhã, e amanhã então falaremos capítulos 7 e 8. Lembrando que a partir de amanhã o nosso propósito passa para a segunda semana. Nós colocaremos em foco os nossos relacionamentos pessoais e saúde financeira. A orientação é buscar a Deus para descobrir o que o inimigo tem usado contra nós, para nos distrair e nos impedir de fazer o que é preciso para viver uma vida de realizações na família, relacionamentos pessoais, objetivos financeiros e alvos profissionais. Tire esse tempo para avaliar sua disposição, para perdoar, recalibrar suas prioridades e seja objetivo em analisar como você tem usado o seu tempo. Você tem investido ou desperdiçado? Os seus recursos têm sido utilizados da forma mais produtiva? Você pensa em seu futuro, sua família, suas finanças, seu trabalho ou empresa? Coloque em prática as estratégias dadas por Deus, elimine as distrações e estabeleça alvos a curto e longo prazo que demonstrem o seu novo foco. Então, cuide com tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento produtivo a nível pessoal e aquilo que tem te impedido ou te distraído a viver uma vida financeira abençoada. E o que eu oriento a isso é, durante essa semana, anote tudo que você ganha e gasta. E comece a avaliar, você vai encontrar alguns padrões de coisas que têm distraído você dos seus ideais e dos seus objetivos. E estabeleça esses alvos. E aí você vai começar a observar quais são as coisas que estão te afastando de conquistar os seus objetivos e quais são as coisas que estão te levando para mais próximo de conquistar os alvos que você propôs no seu coração. Eu tenho certeza, convicção no meu coração, se você fizer isso, você vai ser profundamente abençoado. Então, durante essa semana, começando segunda-feira até o próximo domingo, estaremos com esse foco de oração e continuaremos lendo o livro de Neemias até o fim, no capítulo 13. Em seguida, vamos para o livro de Gálatas e essa é a nossa jornada durante esses 21 dias. Eu espero que você seja profundamente abençoado, que as suas forças sejam renovadas e eu fico muito feliz que você está perseverando comigo até aqui. Uma semana já se foi, faltam apenas 2. Fique firme, você será profundamente abençoado. E compartilhe conosco também o seu testemunho. Você pode mandar um e-mail para, tem um endereço aqui, amen@revivecommunity.church, amen@revivecommunity.church. Compartilhe conosco o seu testemunho, a história daquilo que você tem experimentado, como tem sido essa experiência de busca ao Senhor, de jejum, de intensificar a sua busca ao Senhor. E compartilhe conosco algo que você sentiu da parte do coração, da parte de Deus, que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração, experiências espirituais que você tem tido. Compartilhe conosco, nós queremos participar contigo dessa linda experiência. Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada.